Maduro tem 3 opções. A primeira é se entregar, a segunda é se fazer entregue, ou seja, os Estados Unidos conseguir extraí-lo sem ter muito dano colateral e evitar um embate muito mais acirrado. E a terceira é, de fato, que ele resolva resistir e fazer um confronto bélico que pode ser prolongado. Mas ele não tem mais para onde fugir, né? Lembrando que essas ações militares, elas seguem um processo, é um padrão. Esse padrão está aí há 80 anos, praticamente desde o final da Segunda Guerra Mundial, né? Começa com neutralização marítima, depois a neutralização por terra e, finalmente, a neutralização do espaço aéreo. Então ele não tem para onde ir. Vai ter que fazer que nem o Saddam Hussein, cavar um buraco no chão, ou o Bin Laden achar uma outra casa de refúgio em algum lugar que não seja denominado, ou o Gaddafi também, que estava numa situação extremamente precária, também achar, se bem que a intervenção americana não foi, mas ele viu que não tinha para onde escapar. Então ele está com essa situação, ou seja, o cerco fechou. O governo efetivo, olhando para frente, não tem previsão. A única previsão que eu faço é que eu acho que o povo venezuelano vai celebrar o Natal na data correta. Lembrando que o Maduro falou que o Natal não era para celebrar dia 25 de dezembro. Então, eu acho que essa é a previsão mais certa que temos a fazer. Com relação a essas opções que eu mencionei, qual que seria melhor para o Brasil, para o mundo? Do Maduro ser capturado, que é a segunda opção, né? Ele ser capturado e ser levado a júdice no sistema judiciário norte-americano, ser julgado como narcotraficante e genocida, como crimes contra a sua própria pátria. Porque o que aconteceu de insegurança alimentar protagonizada pelas políticas que foram praticadas na Venezuela é um absurdo. Vamos esquecer aqui que teve vários países querendo fazer um resgate humanitário de vários venezuelanos na questão alimentícia, exatamente pela falência de todas as políticas públicas do Maduro. Ele que foi o grande protagonizador disso. E como ele não tinha legitimidade do Chávez, podemos até argumentar que o Chávez tinha legitimidade, mas o Maduro nunca teve legitimidade, nunca. E por isso que ele foi extremamente manos militares em cima da sua própria população. Também lembrando, em diversas ocasiões de levante popular, havia representantes eleitos da ala esquerda, apoiadores de Maduro, que atiravam na própria população. Então esse é o nível desse governo. É um governo tirânico, ditatorial, não é legítimo de todo, nunca foi. E é por isso que a gente precisa ver ele ser extraído. Eu gostaria que ele fosse a júdice, num sistema judiciário melhor do que o do Brasil. Aliás, o Brasil é o pior sistema judiciário do mundo. Vamos colocar num que é considerado o melhor sistema judiciário do mundo, que é os Estados Unidos. Então tem que ser lá, porque nós já vimos isso com o Noriega, e aquilo, de fato, fez com que toda a estrutura de poder da Venezuela, ou do Panamá na época, né, com o Noriega, ele se esfacelou porque o Noriega entregou praticamente todas as rotas e como é que ele se sustentava no poder. Então, a limpeza do país foi mais fácil. E também de todos aqueles que o apoiam. Então, eu digo que essa seria a melhor opção para todos. Mas, se por acaso ele resolver renunciar e ir para alguma nação amiga dele, essa opção também pode ser muito positiva do ponto de vista norte-americano, evita um confronto, evita um desgaste político de ter danos colaterais. E para o Maduro ele ganha tempo, mas é só isso que ele ganha só tempo, né? Então acho que talvez seja de menos satisfação para a justiça. No entanto, que menos vai ter prejuízos aí, ou talvez danos pessoais ou até danos patrimoniais aí com relação a uma extração da Venezuela. A última questão é o embate bélico. A gente sabe que a Venezuela não tá preparada para absolutamente nada. Muito pelo contrário, o dinheiro nunca ia para rearmar o país, e se fosse para rearmar o país, vamos só lembrar quem é as Forças Armadas da Venezuela. São narcotraficantes que se transformaram em generais e protagonistas aí da força bélica oficial do país. Então, completamente carcomido. Tem apoio da Rússia, tem apoio do Irã, tem apoio da China? Sem dúvida que tem. Mas, até de Cuba.
No entanto, você está lidando com a força militar mais profissional do mundo, e essa que existia, até os generais brasileiros consideram os generais venezuelanos uma piada. Então, é isso que a gente tem que relativizar nesse sentido. Se resolver partir para um confronto, vai ser uma coisa extremamente danosa, rápida, e não acho que vai ser positivo para ninguém. Acho que é uma perda para os dois agentes. Então, eu diria que essa seria a melhor postura. Vamos esperar, vamos torcer aqui para que ele, de fato, abra a boca, né? Defina quem é que aqui no Brasil recebeu dinheiro para ajudar em campanha, qual é a profundidade dos relacionamentos que ele teve no Brasil, porque a gente também está precisando fazer uma limpeza. Muito bem. O Bruno Rodrigues, né, o chanceler de Cuba, fez uma outra postagem também, condenando aí especificamente o fechamento aéreo da Venezuela, determinado ali pelo Trump, né, anunciado pelo Trump. Fala que constitui uma ameaça muito séria ao direito internacional, aumento da escalada de agressão militar e uma guerra psicológica contra o governo e o povo venezuelano. Quem falou mais ou menos assim há um tempo atrás, recentemente não mais, mas foi o nosso chanceler informal, né, o Amorim. Ultimamente tem ficado quieto, não vi nenhuma declaração mais recente do Itamaraty, do governo brasileiro, em relação à situação que está escalando lá na Venezuela. Jean Turco, você acha que isso é por acaso? Tem um cálculo feito aí que é melhor ficar quieto? E o interesse brasileiro também, o Brasil, o país mais influente aqui da região, enquanto muitos países têm condenado, né, o regime lá da Venezuela, o Brasil ficou quieto tanto na questão lá da eleição, não se opôs frontalmente, né, falando da questão da fraude, como agora também com tudo que tem acontecido em relação aos Estados Unidos. O que você acha que é a estratégia brasileira nesse assunto? Pois é, boa noite, Renato, boa noite a todos. Eu também estava justamente chamando em causa Amorim e este governo de forma específica, porque, olha, estes dois posts do chanceler cubano poderiam ter sido escritos perfeitamente pelo Itamaraty deste governo, ou pelo Lula, pelo Amorim, etc. Quando se fala de fechar o espaço aéreo, realmente eles têm vários pontos aí razoáveis. Agora, chamar o governo Maduro de governo legítimo, isso é uma piada de mau gosto. Todo mundo sabe que não tem nada de legítimo, que é um governo que perdeu as eleições, que é uma ditadura e pode ser chamado de governo legítimo só por outra ditadura mesmo. Mas já sabemos que também aqui no Brasil, Lula relativizou várias vezes a ditadura venezuelana. Bom, ficando sempre no tema do espaço aéreo, de aviões, etc., a novela venezuelana já se alastra já faz muito tempo. Infelizmente, o povo venezuelano está subjugado a um regime sangrento. E nestes últimos dias teve algumas novidades, né? Especialmente nessa área de aviões e espaço aéreo. Teve 3 aviões muito interessantes que percorreram uma rota muito interessante. O primeiro é o avião, a semana passada, do JBS, que entrou na Venezuela, fez bate-volta, não obstante os Estados Unidos tivessem fechado o espaço aéreo venezuelano, eles foram ali e voltaram depois de poucas horas. Não se sabe para que foram lá, não se sabe o que levaram até lá ou de lá, não se sabe se levaram alguém, quem levaram até lá ou de lá para cá, etc. Tudo é muito, muito suspeito. Um segundo avião é um avião presidencial do Maduro, que foi da Venezuela para o Brasil, meus caros. Este é o ponto, essa é a gravidade da situação. Também, neste caso, não se sabe o que tinha lá dentro e quem estava exatamente lá dentro. Tem algumas indiscrições da mídia, falaram inclusive, a mídia falou que tinha alguns russos dentro desse avião, etc., que foram até o território brasileiro e depois voltaram. Não se sabe exatamente fazer o quê. Obviamente existem muitas indiscrições, também muitas hipóteses, e veremos só um dia, talvez, quando cairá este regime, qual será a verdade e por que vieram até aqui. E um terceiro avião, do qual se falou menos, que talvez seja o mais importante, um avião que fez Caracas, da Venezuela, Havana, em Cuba, para São Petersburgo, na Rússia. Também um segundo avião presidencial de Maduro. Maduro tem mais de um avião presidencial e este segundo avião fez exatamente essa rota, de novo, sem saber exatamente o que tinha dentro, quem tinha dentro, etc.
As hipóteses e as especulações são várias. Que ele esteja fugindo ou esteja transportando dinheiro, armas, drogas, etc., para possibilitar a fuga dele ou de outras pessoas próximas ao regime, ou ao contrário, que esteja levando para a Venezuela dinheiro, droga, armas, ou pessoas chaves, pessoas, por exemplo, do grupo Wagner, ou pessoas de grupos de inteligência, etc. E atenção, estes movimentos podem ser movimentos, claro, assim, segredos, entre aspas, mas podem ser também movimentos negociados com os mesmos Estados Unidos, porque sabemos que essa semana Trump deu uma declaração na qual afirmou que não deixou claro se vai atacar ou não, falou que conversou pessoalmente com Maduro e ele obviamente pediu para negociar. Nós sabemos que ele pediu um período de 2, 3 anos de transição, então estão negociando. E uma das possíveis negociações inclui exatamente isso, a saída dele, a fuga dele, uma saída honrosa e garantir um governo democrático na Venezuela. Por outro lado, Trump e outros dentro da Casa Branca querem que Maduro seja preso e que seja levado para os Estados Unidos e seja julgado nos Estados Unidos pelos crimes cometidos. Em tudo isso, a postura do Brasil que você perguntou, Lula está querendo ser o intermediador entre a Venezuela e os Estados Unidos. É possível que ele venha para o Brasil, inclusive possível que já esteja aqui. Eu acho que não, mas existe essa possibilidade. Mas o Lula talvez não quer isso. Por quê? Porque colocaria ele numa posição muito difícil. Não porque não seja um companheiro, não porque não compactue com as ideias de Maduro e com a atuação de Maduro, porque vai colocar ele numa posição muito difícil. Mas até só o Brasil se colocar como intermediação entre os Estados Unidos e a Venezuela já é muito grave, porque deveria ter, ao contrário, uma crítica, uma presa de posição muito dura, muito rígida, como todos os países democráticos e livres fizeram.